Eu tinha 67 anos, quando parei de dirigir à noite, não porque eu queria, porque eu simplesmente não conseguia mais enxergar. As auréolas em volta dos faróis eram tão terríveis que quase bati na traseira de um carro no semáforo. Minha esposa, Ana, teve que me levar para todo lugar depois que o sol se punha. Eu me sentia como se tivesse perdido metade da minha vida. Meu oftalmologista, o Dr. Silva, disse que era normal. Mudanças relacionadas à idade. Talvez o início de cataratas. Ele sugeriu que eu provavelmente precisaria de cirurgia em alguns anos. Aguarde e veja, ele disse. Mas eu não queria esperar. Eu não queria cirurgia. E eu definitivamente não queria continuar perdendo a minha visão. Então, minha filha, Mariana, que é enfermeira, me contou sobre algo que uma colega dela descobriu, uma combinação simples de alimentos para ser consumida antes de dormir. Algo que desencadeia a regeneração da retina durante a noite. Eu estava cético. Como comer alguma coisa à noite poderia consertar a minha visão? Mas ela me mostrou a pesquisa, estudos reais da USP, do Instituto Nacional da Visão, e eu decidi tentar. 3 semanas depois, eu dirigi à noite pela primeira vez em 8 meses. As auréolas estavam menores. O brilho era controlável. Minha esposa chorou. Ela disse que estava preocupada que eu estivesse entrando em depressão. Perder minha independência estava me matando. E ela estava certa. Isso foi há 14 meses. Hoje, minha visão noturna está melhor do que esteve em 10 anos. Meu oftalmologista não conseguia acreditar. Ele perguntou o que eu tinha feito. Quando eu contei para ele, ele disse para continuar fazendo. Seja lá o que for, está funcionando. Seus olhos estão se regenerando. Se você tem mais de 60 anos e sua visão está piorando a cada ano, isso pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir esta semana, porque o que eu estou prestes a compartilhar não é sobre suplementos, não é sobre tratamentos caros, é sobre 2 alimentos específicos que pesquisadores da USP descobriram que ativam algo chamado regeneração noturna da retina. E quando você os come antes de dormir, seus olhos literalmente se reparam enquanto você dorme. Aqui está o que ninguém te conta sobre o envelhecimento dos olhos. Depois dos 60 anos, seu corpo produz 40% menos melatonina. Isso não é apenas um hormônio do sono. A melatonina é um dos antioxidantes mais poderosos para a sua retina. Ela protege as células fotorreceptoras do dano oxidativo, reduz a inflamação na mácula, ajuda a prevenir tanto cataratas quanto a degeneração macular. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas pensa que a melatonina está apenas em suplementos. Elas não percebem que certos alimentos contêm altos níveis de melatonina natural. E quando você come esses alimentos na hora certa, antes de dormir, você sincroniza isso perfeitamente com o ciclo natural de reparo do seu corpo. Sua retina se repara durante o sono profundo. Entre 22h e 2h da manhã é quando ocorre a maior regeneração celular em seus olhos. Mas se você não tem melatonina suficiente em seu corpo, esse processo de reparo não funciona adequadamente. O dano se acumula, sua visão piora, ano após ano, declinando lentamente. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Por anos, eu tomei suplementos de luteína, zeaxantina, vitamina A, tudo que meu oftalmologista recomendou. Mas minha visão continuava piorando. Dirigir à noite ficou mais difícil. Ler letras pequenas se tornou impossível. Eu precisava de luzes cada vez mais fortes apenas para enxergar. O problema não era que eu precisava de mais nutrientes. O problema era o momento. Eu estava tomando tudo de manhã, mas a mágica acontece à noite. Quando você dorme, quando sua retina se regenera
E se você não der ao seu corpo os blocos de construção certos antes de dormir, ele não consegue fazer o trabalho de reparo. Deixe-me contar sobre a pesquisa que mudou tudo. Em novembro de 2025, apenas alguns meses atrás, pesquisadores publicaram um estudo enorme. Eles acompanharam 66.253 pessoas com degeneração macular. Alguns tomaram melatonina antes de dormir, outros não. Os resultados foram chocantes. As pessoas que tomaram melatonina tiveram taxas significativamente menores de progressão da DMRI seca para a DMRI úmida. Isso é gigantesco. DMRI úmida é o tipo que rouba sua visão central, o tipo que leva à cegueira, e a melatonina estava protegendo as pessoas dessa progressão. Mas aqui está o que me fascinou. O estudo não dizia para tomar suplementos de melatonina. Dizia que a melhor fonte é a comida. A melatonina natural dos alimentos é absorvida melhor. Funciona sinergicamente com outros nutrientes nos alimentos e não causa a sensação de moleza que os suplementos podem causar. Então, quais alimentos contêm melatonina? Isso foi o que a colega da minha filha descobriu. 2 alimentos que são ricos em melatonina natural, combinados com os nutrientes exatos que sua retina precisa para o reparo noturno. O primeiro alimento são as cerejas ácidas, não as cerejas doces, cerejas ácidas, o tipo que faz sua boca franzir. Estas contêm alguns dos níveis mais altos de melatonina encontrados em qualquer alimento. Um estudo descobriu que beber suco de cereja ácida antes de dormir aumentou os níveis de melatonina em 84%. Mas eu não queria suco, açúcar demais. Eu queria a fruta inteira. O segundo alimento são as nozes. A maioria das pessoas pensa que as nozes são apenas para a saúde do coração. Ácidos graxos ômega 3. Sim, elas têm isso. Mas as nozes também contêm melatonina. Quantidades significativas, e elas contêm algo ainda mais importante para seus olhos, um tipo específico de ômega 3 chamado ácido alfa-linolênico, ALA. Sua retina é 50% DHA. Esse é um tipo de ômega 3. Mas para produzir DHA, seu corpo precisa de ALA. E após os 60 anos, a capacidade do seu corpo de converter ALA em DHA diminui em 40%. É por isso que os suplementos de óleo de peixe nem sempre funcionam. Você está recebendo DHA diretamente, mas não está recebendo os blocos de construção que seu corpo precisa para produzi-lo naturalmente. As nozes fornecem ALA, e quando você as come antes de dormir, durante o tempo em que sua retina está se regenerando, seu corpo tem as matérias-primas de que precisa para construir novas membranas de fotorreceptores, para reparar células danificadas, para restaurar a função. Mas tem mais. As nozes também contêm polifenóis, antioxidantes poderosos que atravessam a barreira hematorretiniana. Esses polifenóis protegem sua mácula do dano da luz azul. Eles reduzem a inflamação. Eles melhoram o fluxo sanguíneo para o nervo óptico. Quando você combina cerejas ácidas e nozes antes de dormir, algo notável acontece. A melatonina de ambos os alimentos aumenta seus níveis naturais. O ômega 3 ALA fornece blocos de construção para o reparo da retina. Os polifenóis protegem contra o dano oxidativo. E seu corpo faz todo esse trabalho enquanto você dorme. Eu comecei com um protocolo simples. Todas as noites, 2 horas antes de dormir, eu comia uma pequena tigela de cerejas ácidas congeladas, cerca de meia xícara, descongeladas, mas ainda frias, com 1/4 de xícara de nozes cruas. Às vezes eu adicionava uma colher de chá de mel puro para melhorar o sabor. É isso. Simples. Alimentos integrais. Nada extravagante. Na primeira semana, eu não notei nada.
Talvez efeito placebo, eu pensei. Talvez eu esteja me enganando. Mas minha filha disse para dar 3 semanas. É quanto tempo leva para os níveis de ômega 3 se acumularem em suas células da retina. É quanto tempo leva para a melatonina redefinir seu ritmo circadiano. Na 2ª semana, eu comecei a dormir melhor, mais profundamente, acordando menos. Eu não percebi que isso estava conectado aos meus olhos. Mas depois, minha filha explicou. Dormir melhor significa mais regeneração da retina, mais reparo. A melatonina estava fazendo seu trabalho. Semana 3. Foi aí que eu vi a diferença. Ou melhor, eu não vi os halos. Minha esposa, a Dulce, me pediu para levá-la para jantar. Era depois do pôr do sol. Eu disse não. Você sabe que eu não consigo dirigir à noite. Ela disse, tente só um pouquinho. Então eu tentei. O brilho dos faróis dos carros que vinham na direção oposta ainda estava lá. Mas os halos estavam menores. O efeito de explosão estelar estava reduzido. Eu conseguia realmente ver as faixas da pista. Eu dirigi até o restaurante e voltei. 20 minutos em cada sentido. Eu não me senti assustado. Eu não me senti cego. Eu me senti capaz. Minha esposa chorou na volta para casa. Lágrimas de alegria. Ela disse que estava me vendo encolher, ficar menor, mais dependente, mais deprimido. Perder a capacidade de dirigir à noite tinha tirado algo fundamental do meu senso de identidade, e recuperar isso, mesmo que parcialmente, pareceu um milagre. Mas eu queria entender por que isso estava funcionando. Então eu mergulhei na pesquisa, e o que eu encontrei me deixou boquiaberto. Existe um estudo do Digital Eye Strain Study de 2025. Eles deram para as pessoas suplementos de luteína e zeaxantina. 10 miligramas de luteína, 2 miligramas de zeaxantina. Estes são os pigmentos maculares, os pigmentos amarelos que protegem sua visão central da luz azul. As pessoas que tomaram os suplementos mostraram melhoras significativas. Os resultados do teste de Schirmer delas melhoraram. Esse é um medidor da umidade do olho. O tempo de recuperação do fotoestresse delas melhorou. Isso é o quão rápido seus olhos se recuperam de um flash de luz forte. E o tempo de ruptura do filme lacrimal delas melhorou. Isso é o quão estável é a umidade na superfície do seu olho. Mas aqui está a parte interessante. Os participantes do estudo estavam tomando esses suplementos de manhã, com o café da manhã, e ainda assim viram benefícios. Mas quando eu olhei para outras pesquisas, eu encontrei estudos mostrando que a absorção de luteína e zeaxantina é de 300 a 400% maior quando consumidas com gorduras antes de dormir. Por quê? Porque estes são nutrientes solúveis em gordura. Eles precisam de gordura para serem absorvidos. E eles precisam de tempo. Quando você os come antes de dormir, eles estão na sua corrente sanguínea durante o ciclo de reparo noturno. Eles estão disponíveis quando sua retina mais precisa deles. Cerejas ácidas contêm pequenas quantidades de luteína e zeaxantina. Não tanto quanto couve ou espinafre, mas a combinação com melatonina e o tempo cria uma sinergia. A melatonina abre os caminhos celulares. O ômega 3 das nozes fornece a gordura para a absorção, e o reparo acontece exatamente na hora em que seu corpo está programado para se regenerar. Eu queria testar isso mais a fundo, então eu comecei a rastrear coisas específicas. Quantas vezes eu acordava à noite? Como estava a minha visão para a leitura em luz baixa? Eu conseguia ver a tela do meu celular sem meus óculos? Pequenas coisas. Mudanças do dia a dia. Na semana 6, eu estava dormindo a noite toda. 7 a 8 horas, direto,
sem idas ao banheiro no meio da noite, sem acordar às 3 da manhã, olhando para o teto. Minha filha, a Mariana, disse que essa é a melatonina reconfigurando meu ritmo circadiano. Mas também é um sinal de que a inflamação no meu corpo estava diminuindo. A inflamação crônica interrompe o sono. E a inflamação crônica nos olhos causa degeneração macular e catarata. Ao reduzir a inflamação sistêmica com os polifenóis das nozes e das cerejas, eu estava ajudando tanto o meu sono quanto os meus olhos. 2 problemas, uma solução. Semana 8. Eu peguei um livro, Letra Pequena, um suspense que eu estava evitando porque eu não conseguia ler confortavelmente. Eu sentei na minha poltrona, iluminação normal, sem luminária de leitura, e eu li por 20 minutos antes de perceber que eu não estava me esforçando. As palavras estavam claras, não perfeito, mas claro o suficiente, confortável o suficiente. Eu liguei para meu oftalmologista, o Dr. Almeida, e marquei uma consulta. Eu queria dados objetivos, não apenas o meu sentimento subjetivo de que as coisas estavam melhores. Eu queria saber se as mudanças eram reais. O exame foi revelador. Minha pressão ocular tinha caído. Ela estava pairando em torno de 19 a 20. Agora estava 16. Isso é significativo. A pressão ocular alta é um fator de risco para glaucoma. Eu estava no limite. Agora eu estava normal. Minha acuidade visual tinha melhorado. Não dramaticamente, mas mensuravelmente. Eu estava 20/50 no meu olho direito, 20/60 no meu olho esquerdo. Agora eu estava 20/40 em ambos. Essa é a diferença entre se esforçar e ser funcional. Essa é a diferença entre dependência e independência. Mas a mudança mais impressionante foi a saúde da minha mácula. Meu oftalmologista tirou fotos. Comparou com 8 meses antes. Ele disse que os drusen, os depósitos amarelos sob minha retina, pareciam menores. Ele disse que ele normalmente não vê isso. Drusen se acumulam, eles não encolhem, mas os meus estavam encolhendo. Ele perguntou o que eu estava fazendo. Eu contei para ele cerejas ácidas e nozes antes de dormir, todas as noites. Ele anotou. Ele disse que ele ia pesquisar sobre isso, mas ele disse: o que quer que você esteja fazendo, não pare. Seus olhos estão mais saudáveis agora do que estavam 8 meses atrás. Isso não acontece na sua idade. Olhos pioram, eles não melhoram, mas os meus estavam melhorando. Agora eu quero explicar por que isso funciona. Porque entender o mecanismo torna isso menos como mágica e mais como ciência. Sua retina tem células chamadas fotorreceptoras, bastonetes e cones. Estas células absorvem luz e convertem para sinais elétricos. Elas são algumas das células metabolicamente mais ativas do seu corpo. Elas usam mais oxigênio e produzem mais resíduos do que quase qualquer outra célula. Depois dos 60 anos, o sistema de remoção de resíduos na sua retina diminui. As células não conseguem limpar as proteínas danificadas e as gorduras oxidadas tão eficientemente. Este lixo se acumula. Ele forma drusen. Ele causa inflamação. Ele leva à degeneração macular e catarata. A melatonina é um dos poucos antioxidantes que consegue atravessar a barreira hematorretiniana. Ela entra naquelas células fotorreceptoras. Ela neutraliza os radicais livres. Ela ativa a equipe de limpeza celular. Ela dispara um processo chamado autofagia, onde as células digerem seus próprios componentes danificados e reciclam eles. Mas a melatonina não funciona sozinha. Ela precisa de ácidos graxos ômega 3, DHA,
o componente estrutural das membranas fotorreceptoras. Quando você come nozes, você fornece o ALA que seu corpo converte em DHA, e esse DHA é incorporado nas novas membranas fotorreceptoras, substituindo as antigas danificadas, tornando suas células mais flexíveis, mais responsivas, mais funcionais. Os polifenóis nas nozes e cerejas adicionam outra camada de proteção. Eles reduzem a inflamação, inibindo algo chamado NF-κB. Esse é um complexo de proteína que impulsiona a inflamação crônica. Quando você desliga o NF-κB, você desliga a cascata inflamatória que danifica sua retina. Tudo isso acontece à noite, durante o sono profundo, quando o hormônio do crescimento é liberado, quando o reparo celular está no seu pico. E se você cronometrar sua nutrição corretamente, você dá ao seu corpo tudo o que ele precisa para fazer este trabalho. Meu irmão, o Ricardo, tentou depois de ver meus resultados. Ele tem 72 anos. Ele tinha sido diagnosticado com catarata precoce, grau 2, em ambos os olhos. O oftalmologista dele disse que precisaria de cirurgia em 2 anos. Provavelmente, ele começou o mesmo protocolo, cerejas ácidas e nozes antes de dormir. 6 semanas depois, ele voltou para um exame de acompanhamento. O oftalmologista estava confuso. Ele disse que as cataratas não tinham progredido. Na verdade, pareciam ligeiramente menos densas. Ele perguntou o que meu irmão estava fazendo. Meu irmão contou a ele. O médico disse: não posso explicar cientificamente, mas se está funcionando, continue fazendo. Essa é a questão sobre as abordagens naturais. Os médicos nem sempre conseguem explicá-las. Não há nenhuma empresa farmacêutica financiando pesquisas sobre cerejas ácidas e nozes. Não há patente, nenhum motivo de lucro. Então a pesquisa existe, mas é espalhada. Pequenos estudos, curiosidade acadêmica, não é medicina tradicional. Mas o estudo AREDS2, esse é tradicional. É o estudo de doenças oculares relacionadas à idade 2, financiado pelo Instituto Nacional da Visão. Eles testaram luteína e zeaxantina com ácidos graxos ômega 3. Eles descobriram que pessoas tomando 10 miligramas de luteína, 2 miligramas de zeaxantina e ômega 3 reduziram o risco de progressão para degeneração macular avançada em 25%. 25%. Isso é enorme, mas aqui está o que eles não testaram. Eles não testaram fontes alimentares. Eles usaram suplementos. Eles não testaram o momento certo. Eles disseram às pessoas para tomarem quando quisessem. E ainda assim obtiveram 25% de redução de risco. E se você usar fontes alimentares? E se você tomar antes de dormir? E se você adicionar melatonina à equação? Eu não tenho um ensaio clínico para provar isso, mas eu tenho meus olhos. Eu tenho os olhos do meu irmão. Eu tenho a surpresa do meu próprio oftalmologista. E eu tenho 14 meses de visão funcional que eu não tinha antes. Deixe-me dar-lhe o protocolo exato. Porque detalhes importam. O tempo importa. A qualidade importa. Todas as noites, 2 horas antes de dormir, coma esta combinação: meia xícara de acerolas congeladas, descongeladas à temperatura ambiente ou ligeiramente frias. Não cerejas doces, acerolas. A variedade Montmorency é a melhor. Você pode encontrá-las na seção de congelados da maioria dos supermercados. Com as acerolas, coma 1/4 de xícara de nozes cruas, não torradas, não salgadas, cruas. O calor da torrefação danifica os delicados ácidos graxos ômega 3. O sal adiciona inflamação. Você quer nozes cruas, sem sal. Você pode encontrá-las na seção de produtos a granel ou no corredor de panificação. Se a combinação for muito ácida para você,
Adicione uma colher de chá de mel puro. Não mel processado, mel puro, aquele que é grosso e cristalizado. O mel puro contém enzimas e polifenóis que aumentam a absorção. O mel processado comum é apenas açúcar. Coma esta combinação lentamente. Mastigue as nozes completamente. Deixe os sabores se misturarem na sua boca. Isso não é sobre pressa. Isso é sobre nutrir seus olhos enquanto prepara seu corpo para o sono. 2 horas antes de dormir é crucial. Não imediatamente antes de dormir. Não 3 horas antes. 2 horas. Isso dá ao seu sistema digestivo tempo para decompor os alimentos, absorver os nutrientes e entregá-los à sua corrente sanguínea antes de você entrar em sono profundo. É aí que o reparo acontece. Depois de comer, evite telas, sem celular, sem computador, sem televisão. A luz azul das telas suprime a melatonina. Você acabou de dar ao seu corpo melatonina natural da comida. Não cancele isso com luz artificial. Leia um livro, ouça música. Converse com seu cônjuge, mas fique longe das telas. Beba um copo de água, em temperatura ambiente, não fria. A água fria pode retardar a digestão. Você quer absorção ótima. A água em temperatura ambiente ajuda os nutrientes a se moverem através do seu sistema de forma eficiente. Vá para a cama em um horário consistente. Seu ritmo circadiano prospera na consistência. Se você for para a cama em horários diferentes todas as noites, seus ciclos de reparo ficam confusos. Aponte para o mesmo horário de dormir, mais ou menos 30 minutos. Essa consistência amplifica os benefícios. Agora deixe-me dizer o que esperar, porque o cronograma importa. Se você espera resultados da noite para o dia, ficará desapontado. Isso não é um milagre, isso é biologia. E biologia leva tempo. Semana 1. Você provavelmente não notará nada visual, mas você pode dormir melhor, mais profundo, mais reparador. Essa é a melatonina funcionando. Um sono melhor significa mais reparo. Então, mesmo que você não veja mudanças na visão ainda, a base está sendo lançada. Semana 2, seus olhos podem parecer menos secos, menos irritados, especialmente se você passa tempo em telas durante o dia. Os ácidos graxos ômega 3 estão começando a se incorporar ao seu filme lacrimal, tornando-o mais estável, reduzindo a secura e a irritação. Semana 3 é quando a maioria das pessoas nota mudanças na visão. Para mim, foi dirigir à noite. Para meu irmão, foi ler letras pequenas. Para outros, pode ser menos brilho, menos halos ao redor das luzes, melhor contraste. O ponto de partida de cada um é diferente. Então as melhorias aparecem de forma diferente. Semana 4 a 8, as melhorias continuam. Coisas que eram difíceis se tornam mais fáceis. Atividades que você tinha parado de fazer se tornam possíveis novamente. Você ganha confiança, independência, qualidade de vida. Estas não são apenas melhorias na visão, são melhorias de vida. 3 meses é quando você deve ver mudanças objetivas em um exame oftalmológico. Acuidade visual melhorada, pressão ocular mais baixa, mácula mais saudável, drusas reduzidas. Isso é mensurável, real, não efeito placebo. 6 meses a 1 ano, benefícios máximos. Seus olhos atingiram um novo estado estável. O dano parou de progredir. Em alguns casos, como o meu, ele reverteu. Seu oftalmologista pode não entender isso, mas a evidência está bem ali, nos resultados do seu exame. Agora deixe-me falar sobre algo que pode deixá-lo desconfortável. Este protocolo custa dinheiro. Não muito, mas não é grátis. E eu quero ser honesto sobre isso.
As acerolas congeladas custam cerca de 25 a 35 reais por quilo. 1 quilo é aproximadamente 5 xícaras. Se você comer meia xícara por noite, isso dá 10 noites por quilo. Então, cerca de R$ 3,50 por noite por acerolas. As nozes cruas custam cerca de R$ 60 reais por quilo. 1 quilo é aproximadamente 8 xícaras. Se você comer 1/4 de xícara por noite, isso dá 32 noites por quilo. Então, cerca de R$ 1,90 por noite por nozes. Custo total, aproximadamente R$ 5,40 por noite. Cerca de R$ 160 reais por mês. Isso é menos do que a maioria dos regimes de suplementos para a visão, muito menos do que colírios para glaucoma, infinitamente menos do que a cirurgia de catarata. Mas mais importante, isso é comida, comida de verdade, não pílulas, não produtos químicos, comida que seu corpo reconhece, comida que proporciona benefícios além de apenas seus olhos. Os ômega 3 ajudam seu coração. Os antioxidantes reduzem a inflamação em todos os lugares. A melatonina melhora o sono. Você não está apenas ajudando seus olhos, você está ajudando seu corpo todo. Agora deixe-me abordar alguns erros comuns, porque eu vejo pessoas tentando isso e não obtendo resultados. E geralmente é porque elas estão cometendo um destes erros. Erro número 1. Usar cerejas doces em vez de acerolas. Cerejas doces não têm o mesmo teor de melatonina. Elas são mais ricas em açúcar, menos ricas em antioxidantes. Você precisa de acerolas, variedades Montmorency ou Balaton. Verifique o rótulo. Ele deve dizer acerolas. Erro número 2. Usar nozes torradas ou salgadas. O calor danifica os ômega 3. O sal adiciona inflamação. Você precisa de nozes cruas e sem sal. Sim, elas têm um sabor mais sem graça. Mas essa é a questão. Você está comendo pela função, não apenas pelo sabor. Erro número 3. Comer isso de manhã ou à tarde. O momento é crucial. 2 horas antes de dormir. Durante a janela de produção natural de melatonina do seu corpo, é aí que a mágica acontece. O consumo matinal perde completamente a janela de reparo. Erro número 4. Inconsistência. Comer isso algumas noites, mas não em outras. Os benefícios se acumulam. Você está construindo níveis de ômega 3 em suas células da retina. Você está treinando seu ritmo circadiano. Pular noites interrompe o processo. Você precisa de consistência, todas as noites, por pelo menos 3 meses antes de julgar os resultados. Erro número 5. Continuar hábitos que danificam seus olhos. Você pode comer todas as cerejas e nozes do mundo, mas se você ainda está fumando, bebendo álcool em excesso, comendo alimentos com alto teor de açúcar e olhando para telas até a meia-noite, você está trabalhando contra si mesmo. Este protocolo funciona melhor quando combinado com outros hábitos saudáveis. Erro número 6. Esperar que isso substitua o atendimento médico. Se você tem glaucoma, continue consultando seu oftalmologista. Se você precisa de cirurgia de catarata urgentemente, não a atrase. Este protocolo é sobre prevenção e desaceleração da progressão. Não é um substituto para o tratamento médico quando o tratamento é necessário. Use isso junto com o atendimento médico, não em vez dele. Deixe-me compartilhar outra história. Minha vizinha Antônia. Ela tem 74 anos. Ela tem degeneração macular relacionada à idade seca. Seu oftalmologista estava monitorando isso há anos, lentamente piorando. Mais drusas maiores, padrão mais arriscado. Eu contei a ela sobre o que eu estava fazendo. Ela estava cética.
Ela disse que estava tomando vitaminas Aredes 2 há 5 anos, luteína, zeaxantina, zinco, cobre, vitaminas C e E, a fórmula toda, e sua DMRI ainda estava progredindo. Eu disse, tente isso por 3 meses. Adicione aos seus suplementos. Veja o que acontece. Ela concordou. 3 meses depois, ela veio à minha casa chorando, lágrimas de alegria. Seu oftalmologista tinha acabado de dizer a ela que suas drusas pareciam menores. Não sumiram, mas menores. E o padrão parecia menos arriscado. Ele disse, o que quer que você esteja fazendo, está funcionando. Continue assim. O sucesso de Antônia veio do momento certo. Tomar suplementos pela manhã não interrompeu a progressão da DMRI dela. Adicionar alimentos integrais noturnos, cronometrados com nutrientes com o ciclo de reparo do corpo dela. A combinação foi sinérgica. Isso é sobre entender como seu corpo funciona. Ritmos circadianos, cronometragem. A biologia precisa de tempo e consistência, não de soluções rápidas. Quando você come cerejas e nozes antes de dormir, você trabalha com ritmos naturais. Você apoia os processos de reparo existentes. Sua retina quer se reparar. Ela precisa de melatonina para a limpeza celular, ômega 3 para novas membranas, antioxidantes para proteção. Dê a ela essas coisas no momento certo e ela faz o trabalho dela. É por isso que sou apaixonado por compartilhar isso. Não porque estou vendendo alguma coisa. Eu não tenho uma empresa de cerejas. Eu não tenho uma empresa de nozes. Eu não tenho nenhum interesse financeiro nisso. Estou compartilhando porque isso mudou minha vida e eu acho que poderia mudar a sua. Antes de começar este protocolo, eu estava deslizando para a velhice, perdendo independência, perdendo confiança, me tornando um fardo. Minha esposa estava dirigindo o tempo todo. Meus filhos estavam preocupados. Eu estava deprimido e tudo se centrava na minha visão. Agora, 14 meses depois, eu dirijo à noite. Eu leio sem ampliação maciça. Eu vejo os rostos dos meus netos claramente. Eu não sou dependente. Eu não sou um fardo. Eu ainda sou eu. Ainda capaz. Ainda independente. Isso vale mais do que dinheiro. Isso vale mais do que conveniência. Isso vale o esforço de comer algumas cerejas ácidas e nozes todas as noites antes de dormir. Eu quero fazer uma pausa aqui e reconhecer algo. Você passou os últimos minutos ouvindo minha história, aprendendo sobre pesquisa, entendendo como este protocolo funciona. E essa informação tem valor real. Esta não é uma informação que seu médico normalmente compartilha. Não está em revistas médicas convencionais. Está enterrado em artigos de pesquisa que a maioria das pessoas nunca lê. Eu passei meses vasculhando estudos, referenciando dados, conectando pontos que ninguém mais havia conectado. E estou compartilhando com você de graça, porque acredito que todos merecem saber como proteger sua visão naturalmente. Mas criar conteúdo como este leva tempo, pesquisa, esforço. E se você achou isso valioso, se esta informação pode mudar sua vida da maneira que mudou a minha, eu apreciaria seu apoio. Há um botão super obrigado abaixo deste vídeo. É uma maneira de dizer obrigado, para apoiar a criação de mais conteúdo como este. Conteúdo que é baseado em pesquisa real, experiência real, resultados reais. Não clickbait, não golpes, não promessas falsas. Apenas informações honestas que podem ajudá-lo a ver melhor. Quando você clica nesse botão super obrigado, você não está apenas me apoiando. Você está apoiando uma abordagem diferente para informações de saúde. Uma que é baseada na ciência e na experiência, não em vender suplementos ou promover agendas. Você está votando em mais conteúdo como este.
E você está ajudando outras pessoas a encontrar esta informação que precisam tão desesperadamente quanto você. Dicas rápidas para aprimorar isso. Adicione um pequeno pedaço de chocolate amargo com 70% de cacau para melhor fluxo sanguíneo. Se você não consegue encontrar cerejas ácidas congeladas, use concentrado de suco de cereja ácida diluído em água. Não gosta de nozes? Experimente castanhas do Pará ou sementes de linhaça moídas. Acompanhe seu progresso semanalmente. Faça exames oftalmológicos regulares para medir as melhorias objetivamente. Combine isso com luz solar matinal. Um tempo de tela reduzido e exercício. Minha prima em Goiás tinha pressão de glaucoma limítrofe, 21 e 22. Após 6 semanas neste protocolo, ela caiu para 18 e 19. Seu oftalmologista disse que seu nervo óptico parecia mais saudável. Ele não entendeu por quê, mas disse a ela para continuar. Os resultados falam por si. Minha visão, a catarata do meu irmão, as drusas encolhendo de Antônia, a pressão ocular da minha prima, real, mensurável, objetivo. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Hoje à noite, 2 horas antes de dormir, pegue algumas cerejas ácidas, pegue algumas nozes, coma-as, comece o protocolo. Não espere, não pense demais, não analise até a morte. Apenas tente, dê 3 semanas. Isso são 21 noites. Comprometa-se com a consistência, sem pular, sem desculpas. Apenas 21 noites de cerejas e nozes antes de dormir. E veja o que acontece. Se depois de 3 semanas você não notar nada, você perdeu talvez R$ 50. Mas se depois de 3 semanas você notar melhorias, você ganhou algo inestimável. Melhor visão, mais independência, maior qualidade de vida. O risco é mínimo. O benefício potencial é enorme. E você está no controle. Você não é dependente da receita de um médico. Você não está esperando por uma cirurgia. Você está tomando ação agora mesmo, hoje à noite. Mais uma coisa. Eu quero ouvir de você nos comentários. Me diga sua idade e quais problemas de visão você está enfrentando. Se você tentar este protocolo, volte em 3 semanas e compartilhe o que aconteceu. Visão noturna. Melhor? Leitura mais fácil? Pressão ocular diminuída? Sua experiência pode ajudar outras pessoas. A ideia aqui é construir uma comunidade que assume o controle da saúde ocular, que não aceita a perda de visão como algo inevitável. Uma comunidade que luta com conhecimento e nutrição. Você não está sozinho nessa. Milhões de pessoas acima dos 60 anos enfrentam problemas de visão, mas a maioria não sabe que existe um caminho diferente. Agora você sabe sobre melatonina, ômega 3, ritmos circadianos e a reparação noturna. Você tem informações que podem mudar sua vida. O que você vai fazer com elas? Porque a perda de visão não precisa ser inevitável. Não se você entender como seu corpo funciona. Não se você der a ele o que ele precisa, quando ele precisa. Não se você agir. Hoje à noite, 2 horas antes de dormir, cerejas ácidas e nozes. É por aí que começa. É assim que você assume o controle. É assim que você protege sua visão naturalmente, enquanto você dorme, com alimentos que seu corpo foi feito para usar. Seus olhos estão esperando, sua retina está pronta para se reparar. Tudo o que ela precisa é do suporte certo. Dê a ela esse suporte e veja o que acontece. Acho que você vai se surpreender. Acho que você vai ser grato. E acho que daqui a 14 meses você estará compartilhando sua própria história, assim como eu estou compartilhando a minha hoje. Este conteúdo é educativo e não substitui aconselhamento médico.
Consulte sempre seu oftalmologista antes de fazer qualquer mudança na sua rotina de cuidados com os olhos. Não interrompa medicamentos prescritos sem orientação profissional. Exames oftalmológicos regulares continuam sendo essenciais para monitorar a saúde dos seus olhos e detectar condições sérias precocemente.